Eu poderia dizer o seguinte agora: eu escuto essas 4 horas de Huck, e então no final o Ben diria: agora vocês perceberam que babaca ele é. É assim que as emissoras públicas gostariam que fosse. E então o povo diria: desculpa, estávamos no canal errado, mas eu ouvi outra coisa por 4 horas, eu não ouvi nenhum babaca. Ou seja, a expectativa desse arrogante, e isso é desprezo pelo povo, é arrogância, é que depois só venha. Viram, era um grande babaca, extremista de direita, nazista, etc. Em vez de só deixar como está, mas eles não podem simplesmente deixar como está, porque percebem como a faísca se espalha. E isso é o mais perigoso, que uma faísca se espalhe. Eles não querem isso. Eles querem que o ódio se espalhe, que a incitação se espalhe, que os preconceitos se espalhem. Eu gosto de estar com você, gosto de estar com Ben, mas não gosto tanto de estar com outras pessoas. Peter, vamos falar sobre o vídeo viral do fim de semana. Ben e Björn Höcke, mais de 3,3 milhões de visualizações. Você foi o convidado anterior a ele e também teve mais de 1,1 milhão de visualizações. Isso está gerando grande impacto. Alguns chamam Ben de fascista, outros o elogiam por sua franqueza. Como foi pessoalmente a sua experiência com o Ben? Sim, querido Simo. Na verdade, como eu te conheci, ou seja, como tudo começou, digamos, nossa primeira vez. Seria uma bela manchete de novo, não é? Como tudo começou. E a primeira vez. A gente não se conhecia pessoalmente e só via o que cada um fazia na internet. Ben era totalmente desconhecido para mim como pessoa. Aí assisti alguns vídeos dele, achei muito legal. É, eu só tinha um intervalo curto de 3 horas. Voei de Berlim para Colônia, onde fica o estúdio dele. E tive, só para deixar registrado, um taxista super gente boa. Foi uma coincidência no aeroporto. O taxista que deveria estar na vez estava fumando. E aí eu pensei, não, antes de ter que aguentar essa fumaça, também vou pegar o próximo taxista. E esse era um turco mais velho que me viu pelo retrovisor e disse: eu conheço você, já vi seus vídeos, tudo é tão maravilhoso, vou te levar rapidinho até lá. Uma longa viagem atravessando Colônia. Chego a um prédio futurista e tem alguém parado na porta. Ben estava esperando. Ele me ajudou a sair do táxi, conversamos um pouquinho. Eu já estava preparado para um papo leve. Ele me leva para o estúdio dele. Eu ainda perguntei: onde estão os técnicos? Não tem ninguém aqui para cuidar da luz e dessas coisas. Aí ele disse: já estamos gravando, tudo está ajustado. Vai começar agora. E isso foi para mim, e eu também vivi isso com você. Na primeira vez com você, ainda oferecem chá verde, tem uns pedacinhos de chocolate e tudo começa de forma muito humana, sem que já esteja sendo gravado. Com ele, começou imediatamente. E isso é a marca registrada dele, ou seja, ele não quer nenhuma combinação prévia. Por isso, Unscripted, esse é o título do podcast dele. Ele se conecta imediatamente com o convidado dele, e quem assistir ao vídeo comigo, o começo já é sensacional, porque ele conta que eu perdi um compromisso anterior. Eu nunca fiz isso na vida. Eu simplesmente esqueci dele. Aí eu mandei emojis e tudo para ele, e então ele começa dizendo: mas eu não imaginava que você fosse tão simpática assim. E eu sempre pensei tão séria. E agora você me manda emojis. Ele simplesmente não conseguia se recompor. E aí ele deixa a gente falar. E é exatamente isso que acontece com você também. Ele simplesmente deixa você falar, escuta e só intervém quando você faz uma pausa ou quando ele quer perguntar algo. E houve uma cena que agora é típica em toda a discussão sobre ele e Huck, porque sempre dizem que ele não questionou, que ele deveria ter perguntado ali. Eu disse, durante a conversa, sim, em Berlim, quando Merkel foi eleita chanceler pela primeira vez, realmente se falava muito sobre uma coalizão entre os conservadores e os verdes. E eu fiz alguns acordos lá, foi o que eu disse. E ele nem comentou sobre isso. Isso já me surpreendeu.
Continuei falando e, em algum momento, ele disse: Aliás, preciso perguntar uma coisa. Você disse aí que fez alguns acordos. Quero saber exatamente sobre isso. Então eu disse para ele: Olha, eu estava esperando por essa pergunta e pensei, se ele for realmente um jornalista com a intenção de conhecer alguém de verdade, então ele tem que perguntar isso. E agora você está fazendo isso. E aí ele sorriu um pouco, porque eu sei pela minha longa experiência. Você tem que insistir. Mas, e agora vem outra coisa. Ele deixa você falar primeiro para depois, ele não te interrompe, para depois dizer, agora explique isso, agora eu quero saber. Ou seja, aquilo que criticam nele em relação ao Huck, de que ele seria totalmente acrítico e deixaria as coisas simplesmente acontecerem, não é verdade. Então, como eu percebi? Como alguém que deixa bem claro, não sou jornalista. Isso precisa ser sempre repetido. Ele diz abertamente: não sou jornalista. Eu sou podcaster. Venho de uma profissão totalmente diferente. Agora decidi que quero conhecer pessoas. Eu convido pessoas interessantes e só quero conhecer. Quem é essa pessoa? Como ela pensa? De onde ela vem? Como é a vida dela? E assim por diante. No final, quero poder dizer: sim, agora realmente conheço essa pessoa e a entendo. E isso é o que ele fez comigo, né? O que ele faz com todos os outros. Se você olhar assim, ele teve as pessoas mais interessantes. Da direita à esquerda, até mesmo as figuras mais duvidosas ele teve lá. E no final, você realmente fica com a percepção de que conheceu a pessoa. E agora eu me pergunto, isso no caso de Huck é um crime? Tenho que ser sincero, Peter, fico muito aliviado de não ser jornalista também. Feliz por ser Simo. Vejo meus amigos jornalistas sempre pensando: posso conversar com essa pessoa? O que os colegas vão dizer? Vou perder meu emprego? Há tantas travas mentais antes mesmo de dizer uma única palavra, e eu acho que os jornalistas muitas vezes fazem perguntas para forçar uma determinada resposta, para se mostrarem como os heróis críticos de alguma forma. E eu acho que essa é a pior base possível para realmente ter uma conversa franca. E eu não quero educar ninguém lá fora. Também não importa o que as pessoas pensam no final, quero dizer, a gente faz isso realmente com uma intenção genuína. E no final, o espectador é quem tem que decidir o que vai levar disso. E eu respeito a inteligência do meu público. E ao simplesmente ouvir e deixar meu interlocutor falar, eu não fico sempre tentando direcionar o pensamento das pessoas. Sim, você resumiu tudo agora, porque eu fiz tudo isso durante 50 anos. E eu sei disso. Dá uma sensação estranha por dentro. Depois, na próxima reunião, na próxima discussão, talvez até em alguns comentários dos jornais, a gente quer ser elogiado. Esse aí acabou com ele agora. E ele encurralou o outro e agora o interlocutor foi desmascarado. E maravilhoso, Peter Hain, super, super, super. Desde o início da minha carreira, sempre disse que sou um prestador de serviço. Não para o meu empregador ou para as críticas de jornal ou qualquer outra coisa, mas sim prestador de serviço para aqueles que pagam, ou seja, o povo, no final das contas. Isso significa que, para mim, o mais importante é que o ganho de conhecimento no final fique com o público e não comigo, nem com algum público pseudocrítico. Ou seja, isso é, antes de tudo, um fenômeno que hoje em dia é ainda muito, muito mais forte, que o aplauso é buscado dentro da própria bolha. Eles sempre nos acusam de estarmos em nossa própria bolha, mas são eles que só se confirmam e se exaltam uns aos outros. E nós podemos apresentar as provas. Os prêmios de jornalismo que são entregues hoje, seja o Prêmio Grimme, o Prêmio Alemão de Televisão ou qualquer outro, basicamente são os próprios jornalistas premiando uns aos outros. Eles não perguntam ao povo quem é o melhor, mas sim perguntam a si mesmos e ficam trocando prêmios entre eles. E com essa crítica absurda agora contra Ben, que é simplesmente ridícula, isso fica totalmente evidente. O mesmo jornal, por exemplo, a Spiegel, que empregou o Relotius,
que não fez nada além de contar mentiras e histórias inventadas, o que já foi comprovado, mas que foi premiado várias vezes. Agora, justamente eles querem criticar alguém que recebe o aplauso do povo, porque isso precisa ser dito. A audiência de Ben é gigantesca. É absolutamente gigantesca. Provavelmente não existe ninguém na Alemanha que ainda não tenha visto isso, ou nenhuma casa que ainda não tenha assistido. Amigos e inimigos estão assistindo agora. Não é qualquer um que consegue isso. E, de repente, você percebe que as pessoas mostram interesse. Não os críticos, eles acham que sabem tudo de qualquer jeito. Mas o objetivo é proporcionar um ganho de conhecimento para os espectadores, e você acabou de dizer algo muito importante. A questão é não impor aos espectadores o que eles devem pensar agora. É justamente aquela pergunta de sempre que vem agora. Onde ficou a contextualização? Ben deveria ter contextualizado isso agora. Então, aquele Huck lá, ele faz pose de vida familiar perfeita e fala como os filhos dele são incríveis. Mas tem que dizer agora, ele é um criminoso, ele é um extremista de direita. Tem que contextualizar isso. Sim, contextualizar significa esse jeito paternalista de pensamento guiado em que eu, como jornalista, digo aos meus ouvintes o que eles devem pensar sobre uma pessoa ou sobre um conteúdo. Isso quer dizer, em bom português, eles desprezam seu público. Tem que dizer claramente: quem exige contextualização parte do princípio de que seu público é idiota, que eles não entendem, que eu preciso primeiro dizer para eles: sabem, vocês passaram meia hora ouvindo, provavelmente admirados, como o Sr. Huck é maravilhoso com sua família e tudo mais. Mas agora eu preciso rapidamente contextualizar isso para vocês. Ele escreveu algo realmente terrível no livro dele, X-Icos, na página 187, na quinta linha. Eu preciso dizer isso para vocês. A gente pode, e essa é justamente a grandeza do jornalista. Simplesmente deixar como está. E agora dizer, agora eu deixo para o meu espectador decidir como ele vai interpretar isso. E agora acontece justamente o inacreditável. De repente, as pessoas acham isso bom e dizem: ah, esse é o Huck. A gente nem sabia disso. A gente pensava, não é? Fui eu. Então, aquele, o Cícero colocou o título, aquele que falou com o diabo. Então, esse é o Ben. É de forma irônica. O Cícero também está tirando sarro e diz: isso não pode ser verdade. Então, basicamente, o Ben agora falou com o diabo, com o extremista de direita, com o nazista, com esse terrível Huck, e não contextualizou isso. Ele deveria ter colocado avisos de alerta o tempo todo. Na verdade, essa exigência acho que nunca foi feita antes. Eu posso levantar isso agora e dizer, na verdade, deveria ter piscado o tempo todo durante essa entrevista, durante 4 horas, um aviso sobre riscos e efeitos colaterais. Pergunte ao seu médico ou ao seu farmacêutico e agora vem a parte importante. Então pergunte ao Sr. Merz ou ao Sr. Klingbeil ou aos verdes ou à esquerda. Pergunte a eles sobre os efeitos colaterais. Você pode até pegar uma cerebrose agora porque ouviu o Huck. E, querido Simo, nós já conversamos sobre isso algumas vezes nos nossos programas. Onde estava a contextualização na pandemia de Covid? Onde foi que disseram, agora vocês ouviram o Sr. Drosten? Vocês todos acham ele tão simpático, mas agora vamos contextualizar isso. Também tem o Sr. Bakdi e o Sr. Vodarg, e ainda tem esse e aquele. Agora eu te pergunto, se nossos filhos, palavra-chave Schleif, esse lugar já virou lenda na Saxônia, perto de Görlitz. Essa comunidade LBQ Edeka Helve aparece lá, sob responsabilidade da CDU, prefeito da CDU, ministro da Educação da CDU, governador da CDU e doutrina nossos filhos lá. E eles dizem, então, tudo é queer e temos 167 gêneros. Desculpa, onde estava a contextualização aí?
Onde estavam os professores que disseram então desculpa? Na Bíblia, no Alcorão, na Torá dos judeus está escrito que só existem dois gêneros, e até mesmo a biologia evolutiva, que também pode ser uma ideologia, se quiser, da esquerda, diz que só existem dois gêneros. Onde estava a contextualização aí? O mais louco é que eles só exigem contextualização onde tem medo. Eles têm medo de que o Huck pareça simpático. Isso não pode acontecer. Isso é uma quebra de tabu. E só mais uma, neste caso, em uma escola na Saxônia. Essa é a história chocante. Quando então as crianças de repente prestaram atenção e disseram: desculpa, nós não acreditamos nessa besteira que vocês estão nos contando. Essas duas figuras que apareceram lá. Aí eles respondem: bom, eu estou na Saxônia e lá todo mundo é nazista mesmo. E claro, você agora pensa que só existem dois gêneros, porque aqui só vivem nazistas mesmo. Isso é a prova de como essa crítica ao Ben é absurda agora. Ou seja, se você intervém, já é colocado imediatamente numa caixinha ideológica e política. Embora isso não tenha nada a ver com direita ou esquerda, mas sim com ciência. E só esse exemplo já deixa claro. Não é necessária contextualização. Se você parte do princípio de que tem espectadores maduros, inteligentes e atentos e confia que eles podem fazer isso sozinhos. Eles não precisam de uma governanta, não precisam de pensamento tutelado, eles precisam de liberdade de opinião. Você acabou de mencionar tantos pontos importantes. E eu tenho que ser bem sincero com você, Peter. Eu realmente não consigo entender a histeria e a AfD. Todo esse desastre na Alemanha não é responsabilidade da AfD, foram os partidos do sistema. Mas se ficarmos falando da AfD o tempo todo, não precisamos falar dos partidos do sistema. Isso é, na verdade, gaslighting em estado puro. E pela primeira vez na história do pós-guerra, temos realmente um partido de oposição que faz jus a esse nome e que, de certa forma, cutuca com prazer a ferida dos outros partidos. E nós simplesmente vamos lá e condenamos esse partido. Eu acharia realmente interessante ver uma mudança de uma aliança de centro-esquerda para uma de centro-direita. E quando olho para todos os protagonistas, seja uma von Storch, um Spahn, um Merz ou uma Weidel, consigo imaginar muito bem uma coalizão entre os dois partidos em 2029 ou no próximo mandato. Acredito que estamos vivendo um momento em que Ben é condenado por todos. Isso é puro medo dos estabelecidos, porque eles simplesmente veem: ei, aqui tem um simples podcaster que é capaz de alcançar 7, 10, 15 milhões de pessoas por mês com seu formato. Eles não conseguem isso nem com as taxas da GES e todos esses bilhões despejados neles, especialmente entre os jovens. Eu acredito, tenho plena convicção de que Ben tem um impacto muito forte, especialmente entre pessoas de 25 a 50 anos, e no final das contas contribui enormemente para o pluralismo de opiniões. Sim, mas você está certo ao dizer medo. Eles estão em pânico porque isso poderia, por assim dizer, desviar as pessoas do caminho certo. O que me faz rir, o caminho certo. Sim, eles estão no caminho da direita quando votam azul, mas enfim, desviar do caminho certo. E isso é tudo muito terrível. Eles estão em pânico porque os jovens estão indo embora, porque também as pessoas estão indo embora, os eleitores estão indo embora, as pesquisas são totalmente claras. Só que sempre é preciso considerar que não é só medo e pânico, é também inveja, é pura inveja. Quem é que tem isso? O que você faz com o seu programa? Eu quase não tenho audiência tão alta em nenhum outro lugar como nas conversas com você. Isso tudo é comprovável. E as pessoas me param na rua. E são jovens que dizem: eu te ouvi lá com o Simo, com fulano e fulano. Aliás, o táxi, eu não queria exagerar agora, mas preciso dizer, aquele taxista turco falou comigo sobre uma das nossas conversas quando fomos até o Ben. E agora estou convencido, eu vivi isso no Mar do Norte, que fui abordado o tempo todo sobre minha conversa com o Ben, sobre as coisas que eu disse lá. Isso é um sinal de quanta, como posso dizer, de quanta influência vocês têm como podcasters.
E o sistema público já não tem mais isso há muito tempo. Eles perderam o controle da narrativa e isso é a pior coisa que você pode fazer. Isso é quase uma rendição em uma guerra, só que sem armas que destruam algo fisicamente, você nem precisa mais delas. No momento em que você perde o controle da narrativa, você já perdeu, e agora você pode ou se render, e eu realmente recomendo isso a todos, rendam-se de uma vez e levem a vontade do povo a sério, ou então você só consegue agora com críticas destrutivas, com xingamentos, com calúnias e, por fim, com proibições. E agora nós também temos essas proibições. Eles querem os nomes reais, eles dizem vamos proteger os jovens colocando restrição de idade. Querido Simo, mas a última consequência é as mesmas pessoas que querem nos proteger de Ben e Simo, que só se pode assistir a partir dos 14 ou 16 anos, são as mesmas que levam dois seres não binários para uma escola e deixam as crianças serem tiranizadas com pornografia. São as mesmas pessoas que, em seus congressos partidários, exigem proteger as crianças proibindo a internet e mandam esses sujeitos para as escolas. A gente tem que perceber primeiro o quão insano isso é. Mas tem mais uma coisa. Não é só o medo. É a pura inveja que está ali. Sempre digo que a inveja é o imposto sobre o sucesso. Essa é uma frase antiga minha e uma experiência antiga minha. De repente percebem, meu Deus, eu já observei tudo isso nessas horas. Então, a audiência do partido é fóruns. Eles também existem, todos eles estão de alguma forma na internet. A audiência de um bispo ou algo assim. Então, algum bispo bem conhecido, não vou lhe dar a honra de citar o nome, quando ele fala alguma coisa, tem uma audiência de 208. Sempre achei que fosse 208 mil ou algo assim. Não, só 208. E você tem seus milhões, e Ben tem os milhões dele, e agora eles percebem, de repente, que a água está escorrendo pelos dedos. Eles não têm mais o poder de ditar a narrativa. Aliás, eu anotei isso aqui especialmente para o Ben. Assim que isso viralizou com Huck, eu imediatamente mandei uma mensagem para o Ben e disse: Caro Ben, você vai experimentar o seguinte. Primeiro, a comemoração dos seus fãs e a audiência vai explodir nas primeiras horas. E foi exatamente isso que aconteceu. Em segundo lugar, depois vem a matilha, mas ela só aparece depois de 24 horas. Eles precisam acordar primeiro, eles precisam sair do estado de choque. E foi exatamente assim, foram necessárias 24 horas. Então a revista Spiegel acordou, depois os humoristas acordaram, e seja lá quem for, e começaram a espumar de raiva. A terceira coisa, aí você vira assunto do dia. E é isso que está acontecendo. Nessas horas, não se fala tanto sobre nada quanto sobre essa entrevista do Ben com o Huck. Quarto, aí o número de inscritos vai explodir. E isso é a mesma coisa com você. E espero que agora, depois dessa conversa, muitos digam: isso é tão interessante, agora queremos nos inscrever no canal do Simo também. Isso é maravilhoso. Nós ganhamos importância quando as pessoas dizem: nós assinamos isso, nós investimos, nós doamos. Isso tem valor para nós. E então eu escrevi como quinto ponto. E então tudo isso se torna um documento da história contemporânea. E eu estou convencido de que essa conversa será um documento da história contemporânea. Primeiro, como a máscara desses críticos hipócritas e farisaicos é arrancada. Que eles, na verdade, fazem exatamente aquilo que eles mesmos criticam. Eles acusam o Ben disso. Eles também acusam o Simo disso. Ah, ele é tão amigável. Como alguém pode ser amigável? Tem que ficar furioso. Furioso. No rosto já tem que dar para ver. O desprezo. Quero dizer, quando o Huck apareceu aquelas poucas vezes na TV pública, ou Weidel, ou Kupala, só de olhar para eles, ou Stort, dá para perceber nos apresentadores esse desprezo.
Eca. Agora eu preciso escovar os dentes depois disso, preciso lavar as mãos, preciso me desinfetar. E não dá para desinfetar as cadeiras? Isso não é brincadeira, querido Simo. Martin Stein do Tagesspiegel. Ele é mais da esquerda. Ele fez aquele famoso discurso no Thalia Theater em Hamburgo, em favor da liberdade de expressão e com isso da AfD. Depois desse evento, houve de fato um verdadeiro chororô, principalmente de funcionários mais jovens do Thalia Theater. Agora, nossos móveis, tudo está contaminado agora. É assim que nos sentimos. É como se tivesse havido um surto de peste. Eles estão falando sério. Você tem que imaginar isso de alguma forma. Isso é tudo uma loucura. Isso significa que temos que mostrar o quanto desprezamos eles. Certo, agora vamos mudar de canal. A televisão de Ben e Simo acontece mesmo nas emissoras públicas. Quando o Sr. Habeck está lá, não houve nenhuma conversa com Miosga sobre sua política desastrosa e sobre como ele está destruindo a economia e deixando o povo mais pobre. Não, ela estava sentada lá cheia de adoração, com as mãos postas. E agora esse grande advogado Steinhövel, que escreveu um artigo revelador no jornal Die Welt sobre essa entrevista com Ben, está escrevendo sobre isso. E ele diz: o que eles vivenciam na mídia pública é um aceno de cabeça no ritmo das respostas. Ou seja, tudo o que esses políticos dizem quando vêm do lado certo só recebem acenos de cabeça, só recebem sorrisos. Nenhuma pergunta, nenhuma questão crítica. Esperam o mesmo de Ben ou de você. E agora, só mais uma última coisa. A diferença é totalmente clara. Você acabou de dizer o que Ben também disse publicamente. Eu não sou jornalista. Eu só quero conversar com uma pessoa como normalmente faço quando encontro alguém nas férias ou durante uma refeição, simplesmente conversar normalmente com ela. Com a diferença de que milhões estão ouvindo, mas eles devem ter a sensação de que estão participando dessa conversa e que depois realmente conheceram essa pessoa. Essa é uma forma de conversa. E a outra é aquilo que eu fiz por décadas. A entrevista política curta e direta. Não se trata da pessoa, mas sim de fatos concretos, teses e programas políticos. E aqui não é uma conversa sem roteiro. Aqui você precisa estar totalmente preparado, precisa saber qual é a verdade, onde o político está mentindo para você, em que ponto eu preciso questionar. Mas não para destruir o político, e sim para mostrar quem ele realmente é, para desmascará-lo. E agora vem a piada. Sempre me acusaram, Reni, de fazer entrevistas muito amigáveis. E eu sempre fiquei feliz porque havia uma manchete no Neue Osnabrücker Zeitung, que já foi um dos principais jornais locais da Alemanha. Rani mostra firmeza com um sorriso. Você pode tratar as pessoas com gentileza. Como você faz com todo mundo, entende? Eu deixo o político entrar no meu estúdio. É como se eu deixasse alguém entrar na minha casa. Eu deixo alguém se aproximar de mim. Eu não vou gritar com essa pessoa. Eu não vou brigar com essa pessoa. Eu trato essa pessoa de forma muito amigável. E justamente porque sou tão amigável, faço perguntas críticas e decisivas para ela, para extrair a verdade dele. E eu sempre me saí melhor nas minhas entrevistas de verão quando fui amigável. E, no entanto, tenha transmitido confiança que os políticos me disseram algo que em outras circunstâncias não teriam dito. Então, esse clima também faz diferença. E eu tenho que dizer, nas entrevistas de verão, que é o formato que eu mais apresentei, sempre teve esse objetivo: mostrar o político nas férias. Isso já é um pouco mais pessoal. Isso é humano. Isso transmite alguma coisa. Aliás, muitas vezes transmite mais do que uma abordagem dura.
perguntas e cobranças insistentes. E mesmo assim você ganha um entendimento político. E agora temos, querido Simo, justamente um exemplo clássico, onde Merz se levanta em um evento e grita com uma mulher gravemente doente de câncer. Isso é o desmascaramento. Não precisa mais de jornalista para isso. Essas pessoas se desmascaram completamente, mostrando toda a sua falta de caráter e de empatia. A gente nem consegue se indignar o suficiente com isso. E o engraçado é, esse evento em Salzwedel, Saxônia-Anhalt, há alguns dias, com Merz, foi o dia do jornalismo local. Isso significa, na plateia estavam sentados jornalistas. Eles não intervieram. Eles deveriam ter salvado essa mulher imediatamente. Não, a apresentadora desse evento ainda repreende essa mulher e diz: faça sua pergunta, faça sua pergunta. Então ela repete: eu estou gravemente doente, estou preparando o meu próprio funeral agora. Então a apresentadora repete: agora faça sua pergunta, não temos muito tempo aqui. É esse tipo de jornalismo que me irrita. E aí vem o Merz e ainda reforça. E praticamente grita com essa mulher. O jornal Die Welt escreveu: esse é o momento Laschet. Assim como Laschet riu naquela época durante a enchente do rio Ar, isso agora afunda o Merz de vez. E só posso dizer: onde estão agora todos esses críticos de Ben Höcke? Onde eles estão agora? Onde eles estão protestando agora como advogados dessa mulher que está ali, foi exposta ali? E por isso fico muito feliz que tanto o seu programa quanto o do bem estejam crescendo, florescendo e prosperando. Isso deixa os outros, sim, eles ficam desesperados. Eu já recebi Peter e também Beatrice von Storch como convidados. Foi duro no conteúdo, mas respeitoso no tom. No final, nos olhamos e pensamos: obrigado pela postura. É bom ter postura. Você também esteve com muitos colegas como Lanz, Kerner, Sabine Christiansen. Duro, mas justo. E se você olhar para trás, esses apresentadores naquela época também eram tão investigativos e incisivos como agora exigem do Ben. Quando eu vejo a entrevista da Mioska com o Habeck de alguns meses atrás, sim, olha, se eles não transaram antes ou depois, a entrevista foi realmente tão suave, cada resposta foi praticamente colocada na boca dele, não houve nenhuma pergunta de acompanhamento. Então, algumas semanas antes ou depois, não lembro a ordem, acho que ela entrevistou a Sarah Wagenknecht, foi uma inquisição. Então, é super seletivo o que está sendo feito ali, e agora exigir isso do Ben, que só quer ter uma boa conversa, que mentalmente, não podemos esquecer disso, talvez nem esteja em condições para isso. Todas essas abordagens etnonacionalistas de um Björn Höcke, eu não assisti à entrevista em detalhes, você teria que ter estudado história da Alemanha para isso. Para, no final das contas, conseguir participar da conversa de alguma forma. Porque ele também tem um ritmo muito intenso. Ele já teve você, depois Gerald Hüder, Björn Höcke e outros políticos. Muitas vezes você nem consegue participar da conversa em detalhes. As emissoras públicas são o pior exemplo. Quando convidam os convidados certos, vira só um bate-papo amigável, trocando gentilezas, sem críticas. Perguntas críticas são ignoradas. Sim, quer dizer, eu não seria Peter Hain se eu não mencionasse aqui rapidinho a literatura mais importante de todos os tempos. Eu escrevo no meu novo livro Por que vocês estão nos destruindo, que já é um título programático. Eles estão destruindo o jornalismo e também o sucesso do bem e o seu sucesso. Isso é tudo maravilhoso. E logo no começo eu escrevi: quem achava que tudo isso não podia ser superado foi convencido do contrário no final do ano de 2025. A noite de 6 de dezembro foi o ponto mais baixo da televisão alemã. As emissoras, que geralmente são controladas por comitês da CDU, CSU e SPD, conseguiram ser piores que o canal infantil e a TV lixo. A revista suíça Weltwoche comenta: em Os 100 da ARD, o programa do governo alemão é celebrado com uma ola. Comparado a esse programa, a televisão estatal da RDA era um programa de oposição rebelde. E aí eu ainda tenho vários outros exemplos lá dentro.
Ou seja, aquilo que eles esperam de você e do bem, eles cumprem. E você mencionou isso. Na época em que eu aparecia bastante no Heute Jornal e no Heute Sendung, eu era interessante para os talk shows, porque, além de tudo, eu também era cristão, era devoto e conservador, era tudo isso. E eu estive em todos os lugares, Sabine Christiansen, Kerner, Lanz, Hart Aberfair, Riverwood. Eu estive em todos eles várias vezes e conheci os colegas lá. Bem diferente. Havia um estilo, por exemplo, o Kerner, que sempre fazia isso de forma muito amigável, mas que de repente conduziu de forma controlada e investigativa naquela famosa entrevista com Eva Hermann. Inesquecível. A mulher foi exposta ali, destruída. Hoje sabemos que parte do que foi atribuído a ela era falso e que isso foi injusto. De repente, o Kerner, que eu tanto admiro, assumiu o papel de inquisidor. O engraçado é que ninguém acreditou nisso. Então ficou claro para todos que aquilo era uma encenação, tinha que ser assim. Então, talvez para manter o emprego, fazer o quê? Nós vimos um desenvolvimento parecido com o Lance, que também começou com um papo mais leve e agora, de repente, está tentando ser investigativo, porque percebeu que estava se tornando ridículo com aquela abordagem mais suave. Ele precisa expor o governo, ele tem que desmascarar toda essa injustiça que está vindo agora do CDU, CSU, SPD no governo, caso contrário, ninguém mais o leva a sério. Até mesmo Sabine Christiansen tinha um jeito cordial. E agora vêm as diferenças. A maioria dos colegas simplesmente não consegue fazer sem roteiro. Fazer algo sem roteiro, o que você faz, o que Ben faz, não é simplesmente deixar rolar sem que eles. Eu não preciso saber de nada, só digo bom dia. E agora conte sobre a grandiosidade da sua vida e do seu trabalho. E depois de 4 horas eu digo: foi isso maravilhoso, até logo. Não, isso é ser inteligente ao ouvir. Desenvolver perguntas a partir da escuta, fazer questionamentos, isso é inteligência? A maioria, não vou citar nomes, né, só tinha seus cartões na frente, onde já estava tudo escrito. E eu mesmo tive um talk show por 7 anos, tinha uma produtora independente, e os funcionários geralmente vinham desses outros talk shows. E eles me entregavam, nós fazíamos reuniões e tal, e no dia anterior ao programa eu recebia esses chamados fichas de perguntas do apresentador, onde estavam escritas as perguntas. Nós tínhamos elaborado isso juntos. Eles partiam do princípio de que eu seguiria essas perguntas à risca. Isso. Mas a primeira coisa que eu fiz com essas perguntas, eu não as rasguei, porque era um trabalho importante. Eu também não queria expor os colegas. Eu as coloquei de lado e disse: esse é o meu conhecimento de base. Hoje em dia, há moderadores demais que simplesmente seguem sua lista de perguntas. Eles nem sequer escutam. Eles também não fazem perguntas de acompanhamento, já estão pensando na próxima pergunta. Essa é a forma mais tola de jornalismo. E eu poderia citar um nome agora. Eu poderia citar situações que vivi. Eu sempre procurei sentar ao lado do apresentador. Assim, eu sempre podia ver as anotações dele. Aliás, no sentido literal da palavra, sempre tinha algumas coisas marcadas de amarelo. Eu sempre sabia qual seria a próxima pergunta. Ou melhor, o que ele tinha preparado. É isso. Eu poderia agora, não quero expor ninguém. Por isso vou ficar em silêncio sobre isso por enquanto. Mas recentemente tive outra experiência, quer dizer, a última grande emissora pública em que estive. Foi absurdo. Foi totalmente absurdo. Agora vou te dizer pessoalmente. Nas minhas entrevistas de verão, lá era diferente mesmo. Você tinha 20 minutos, aí dava para mostrar um pouco de humanidade. E aqui estão as férias dela, e a família, e por aí vai. E agora vamos dar uma olhada. Umas 3, 4 perguntas políticas. E depois vinha a crítica nas famosas reuniões de redação. Então, na segunda ou terça-feira, não, olha, você deveria ter perguntado isso também. E você sorriu para ele. E não, então assim, isso eu nunca vou esquecer, como Bodo Hauser, que infelizmente faleceu tão cedo.
Ele estava junto com o programa Hauser e Kienzl, direita e esquerda. Ele era o da direita. O Kienzl era o da esquerda. Isso era televisão. Lenda da televisão. Quando televisão ainda era televisão. Ou seja, equilibrado, de alto nível e investigativo no melhor sentido. E como Bodo Hauser pouco antes de sua morte, então, em uma dessas videoconferências da ZDF, onde todos estavam conectados, do diretor-geral ao último chefe de estúdio, disse: Vocês já perceberam que Rani é o único que conduz suas entrevistas sem fichas de apoio? Sem nenhuma folha de papel. Então, o Rani senta na frente de um político de alto escalão, do presidente federal ao chanceler federal e todos os líderes de partido, onde outros tremeriam. Esses fracotes de hoje no jornalismo tremem de tanta submissão. Só para não fazerem a pergunta errada, para que possam sorrir e acenar com a cabeça e assim por diante. E o Rani senta-se na frente deles e conduz uma conversa. E eu coloco isso no meu distintivo, que eu tentei ouvir as pessoas, desenvolver uma conversa a partir disso, e dá para fazer isso até em 10 minutos, em 15 minutos. Não precisa de 4 horas para isso. Aí você acaba não falando sobre 100 assuntos, mas aprofunda em 2 temas. E as pessoas ganham um novo entendimento. E tudo isso se perdeu, mas agora está voltando com novos formatos, Ben, ou até mesmo com você. E isso assusta todo mundo agora. Tem 2 que dizem que não são jornalistas e fazem um jornalismo perfeito. Porque o que vivenciamos agora com o Ben é a forma ideal do jornalismo. Apresentar um político sem desmoralizá-lo. Ele simplesmente é apresentado como num espetáculo, sem expô-lo. É uma conversa e não um massacre, não é para destruir. Não é essa coisa de interromper o tempo todo. Hoje em dia, se você tem uma opinião errada, não consegue nem terminar uma frase. Eles já começam a gritar no meio, de forma histérica. Na maioria das vezes é até histérico mesmo. Ninguém pode nem falar, porque as pessoas em casa poderiam até comemorar se ouvissem uma frase dessas. Sabe, a questão é: uma conversa política é um jornalismo de linchamento ou uma busca por conhecimento? Essa é a única alternativa. O que estamos vivenciando hoje é o jornalismo de linchamento pago pela radiodifusão pública. Uma bate-papo chapa branca financiada por taxas. É isso que encontramos entre aqueles que agora justamente criticam o Ben. Eles não fazem nada além de bate-papo chapa branca. Assentem com a cabeça, dizem que é maravilhoso, mas não fazem perguntas críticas. Por isso só posso dizer que é um documento da história contemporânea. E meu coração se enche de alegria porque todo mundo fica tão agitado, sabe? Era tão previsível. Eles não têm vergonha de se irritar. E 2, psicólogos estão até lidando com isso agora. E o fato de Ben ter dado uma leve tremida no cílio direito com uma certa afirmação, isso já deve deixar claro que ele está de conluio com Huck. E ele fez uma careta com a boca e tal. Ah, olha só. Você perguntou no começo como foi que eu vi o Ben. Olha, ele te olha espantado, mas com uma cara de pôquer. Então você não sabe o que ele está pensando. Ele só te olha. Eu, como alguém que fala demais, sempre pensei, eu não o conhecia. O Huck também não o conhecia. E ninguém que esteve com ele até agora o conhecia antes pessoalmente, diretamente. E eu já estava um pouco irritado e pensei, cara, agora a bomba tem que explodir em algum momento. E então percebi como ele processava tudo aquilo e fazia as perguntas decisivas, aquelas que eu sempre penso que também teria feito em casa. Pensaria, quero saber isso de você agora. E por isso só posso, por seu intermédio, para Ben, meus parabéns. Enviar de Berlim
Com certeza. Então, o que ele faz muito bem, Ben, é parafrasear, simplificar, ser empático, se colocar no lugar do outro. Acredito que após a entrevista com Bjorn Höcke, ela deve alcançar cerca de 4,5 milhões a 5 milhões de visualizações a longo prazo. Sim, só no YouTube. Você tem que imaginar, ainda existem vários outros canais. Sim, no Spotify ele também é muito forte, com certeza ele vai chegar ao topo e ele vai se tornar um pouco uma subcultura também. De certa forma também é legal, de certa forma é legal ir até o bem, os influenciadores vão lá. O próximo vai ser o Xavier Naidoo, que também vai aparecer lá. Então realmente todas as personalidades polêmicas vão acabar aparecendo no formato dele, ou melhor, no meu formato também. E eu acho que acho que é um contraponto muito bom ao programa educativo das emissoras públicas. Sim, e é, vou dizer para finalizar, também uma forma de desmascarar. Então, eu poderia dizer o seguinte agora. Eu ouço agora essas 4 horas de Huck, e então o Ben diria no final: e agora vocês perceberam que babaca ele é. É assim que as emissoras públicas gostariam que fosse. E então o povo diria: desculpa, estávamos no canal errado? Ouvimos 4 horas de outra coisa. Eu não ouvi nenhum babaca. Ou seja, a expectativa desse arrogante, e isso é uma arrogância que despreza o povo, é que no final só venha. Vocês viram agora, era um grande babaca, extremista de direita, nazista e assim por diante. Ao invés de simplesmente deixar como está, mas eles não conseguem simplesmente deixar como está, porque percebem como a faísca se espalha, e isso é o mais perigoso que uma faísca se espalhe. Eles não querem isso. Eles querem que o ódio se espalhe, que a incitação se espalhe, que os preconceitos se espalhem. E por isso, como eu disse, eu gosto de estar com você, gosto de estar com Ben, mas não gosto tanto de estar com outros. Peter, para encerrar, que conselho você daria a um jovem que quer ser jornalista? Siga o caminho clássico ou esqueça isso. Seja autêntico, compre uma câmera e faça do seu jeito. Faça como eu não aprendi nada. Simplesmente entrei nisso durante a faculdade. Aprendi na prática. Eu tinha um bom senso para lidar com pessoas, porque eu sempre lidei com pessoas. E eu fico feliz agora que muitos dos nossos ouvintes vão no domingo, que é Dia das Mães, até Grima. Lá eu vou falar no Grande Muldental Halle. E às 17 horas eles podem vir com toda a família. Isso é meu elixir da vida. Eu sempre tenho as pessoas em mente. E então você nem pensa em coisas bobas. E então você faz um jornalismo clássico, onde meu diretor me diz: já conversamos sobre tudo isso antes, não quero jornalismo militante. Quero que eles forneçam fatos para que as pessoas formem sua própria opinião. Isso é tudo o que você precisa saber. Sou o típico profissional que entrou por outro caminho, o pensador independente que chegou a esse trabalho por acaso. Na verdade, eu nem aprendi isso. Mas eu fiz esse trabalho de forma limpa e organizada, sem uma única direito de resposta, sem uma única advertência do conselho de televisão, sem uma única intervenção no meu programa. Nunca precisei passar por uma intervenção no meu programa porque fui considerado desqualificado ou inadequado. E se você conseguir isso, também pode se permitir julgar. Por isso, só posso dizer aos nossos jovens: tornem-se jornalistas. E jornalistas no melhor sentido da palavra, não bajuladores da corte, não fofoqueiros da corte, não propagandistas do conforto, mas sempre com o foco apenas nos espectadores. A eles nós devemos satisfação. Nós não somos nada além de pessoas que servem, serviço. E moderador, na verdade, quer dizer isso. Basta saber latim. Alguém que modera. Não um agitador. E sim alguém que modera. Apaziguador. Esclarecedor. De maneira benevolente, voltado para o interlocutor, né, para o tema. E para o espectador. Então tenha coragem. Peguem uma câmera, fiquem de pé e falem do jeito que vocês sabem. E o sucesso está garantido.
Peter, é uma grande honra falar com você. Muito obrigado pela análise. Hoje em dia, precisamos de alguém que perceba esses padrões e não há melhor parceiro de conversa que você. Você esteve 50 anos na TV pública. Hoje conversei com uma lenda, alguém que conquistou isso por mérito próprio, sem apenas seguir outros. Muito interessante. E na próxima, de novo, presencialmente. Já tínhamos comentado antes, na conversa preliminar, que um papo de verdade é muito, muito mais autêntico, melhor e mais honesto do que fazer isso de alguma forma pelo Zoom. Primeiro, a conversa será publicada online. Em breve nos veremos novamente em Berlim. E estou ansioso por isso. Tchau, querido Simo, e um abraço para todos que estão nos ouvindo agora. Obrigado.